Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo professora Kelly e faço parte do Colégio Parra Marques. Nossa aula hoje será de português para o segundo ano do ensino fundamental. Vamos lá? Nós tratamos na aula anterior sobre o poema Sala de Aula. Então, dando continuidade a esse tema, hoje nós vamos falar um pouquinho então aí sobre a autora desse texto, tá? Mas antes, eu havia passado uma lição de casa que foi feita no caderno. Vocês deveriam procurar no dicionário o significado da palavra segredando. E então, encontraram? Vamos lá? Segredando. O que significa? Trocar segredos. Segredar, contar um segredo. Ok? Então, com certeza vocês acertaram. Não é isso? Vamos continuar? Joia! Eu vou ler hoje para vocês aí um pouquinho da biografia da autora. Por favor, segundo ano, abra na página 34 da apostila de português. Bem lá em cima, então, nós vamos ler sobre a autora desse pequeno poema que nós estávamos trabalhando, que nós estamos, né? Que é a Ana Cláudia Ramos. Certo? Então, português, página 34. A autora do poema que você leu nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 1966. Desde pequena, ela gosta de inventar histórias. Por isso, se tornou escritora. Seu primeiro livro, Pra Onde Vão os Dias que Passam, foi publicado em 1992. De lá para cá, não parou mais de escrever livros para crianças. Como O que será que tem de tudo um pouco? No qual foi publicado o poema que você acabou de ler. Então esse poema que nós acabamos de ler, que nós estávamos conversando aí na aula anterior, está aí nesse livro, né? Escrita por Ana Cláudia Ramos. O que será que tem de tudo um pouco? Certo? Vamos dar continuidade então a essa aula. Alguns alunos mandaram para mim em vídeo, outros mandaram por escrito no caderno. Então teve aí a interpretação oral, que já foi feita, já foi realizada. E agora nós vamos para a interpretação escrita. Tá certo? E nós vamos fazer juntos. Presta atenção que aí na página 34 eu tenho uma dica, tá? E essa dica vai favorecer aí para que a gente responda a atividade que segue. Então a dica é: pode haver estrofe com somente uma linha. É muito importante que a gente saiba isso para a gente ver lá no poema quantas estrofes, quantos versos, enfim, tá bom? Então aí na interpretação escrita, número 1, cada grupo de linhas de um poema é chamado estrofe. Anote no quadrinho abaixo a quantidade de estrofes do poema Sala de Aula. Tá bom? Então, seguindo a dica que eu acabei de ler para vocês, a quantidade de estrofe aí do nosso poema, quantas são? Ok? 2. Cada linha de um poema é chamado verso. Assinale a alternativa correta a respeito dos versos e estrofes do poema que você leu. Primeiro quadradinho. Todas as estrofes do poema possuem a mesma quantidade de versos? Não. Foi o que nós acabamos de ler aí na dica. Então, não necessariamente, tá? Alguns têm sim a mesma quantidade de versos, mas não é o caso desse poema que nós lemos, tá? Então, a resposta correta está no segundo quadradinho, que diz o seguinte: a quantidade de versos varia de uma estrofe para outra. Então, nesse caso, o certo é o segundo quadradinho. Agora vamos virar aí na página 35 da apostila, continuando os nossos exercícios, tá? Então, 3. Releia 2 versos do poema. Pé com chulé, garoto de boné. Tá certo? Contorne as palavras desses versos que rimam entre si.
ou seja, apresentam som final semelhante. Então temos aí pé, chulé, boné. Essas são as palavras que têm esse som final semelhante. Então são essas palavras que devem ser circuladas. Certo? Ótimo. Continuando. 4. Releia a segunda estrofe do poema e sublinhe as palavras que indicam o que cada um estava fazendo. Então nós precisamos voltar lá na página que tem o poema. Então acompanha lá. A página do poema, Sala de Aula, está na 32 e 33. Ok? A professora vai ler aí então as palavras que indicam o que eles estavam fazendo em sala de aula. Ok? Professora explicando. Então, a primeira é explicando. Acompanha na sequência e sublinhe. Explicando, voando, trançando, copiando, dormitando, perguntando, fofocando, segredando, olhando. E aí na página 33 continua. Essas palavrinhas que foram sublinhadas são o que eles faziam. Na página 33, que dá continuidade aí ao poema, já vem a parte interessante das atividades que seguem. Então, na atividade de número 5, diz o seguinte: com base nas palavras que você sublinhou, assinale a alternativa correta sobre o comportamento dos alunos na segunda estrofe. Tá? Então, tenho 2 quadradinhos aí. Com base no que foi sublinhado lá, eles estavam segredando, trançando, fofocando, etc. Esses comportamentos indicam que os alunos estavam prestando atenção na aula, ou eles estavam, ou a maioria dos alunos não estavam prestando atenção à aula. Então, por exemplo, se a professora está dando uma aula e o aluno está lá fofocando, segredando, trançando, eles estão prestando atenção na aula? Não, né? Então, o quadradinho correto é o segundo. 6. Releia alguns versos do poema. Continuando aí, tá? De repente, a professora abre um livro. Era uma vez. Quem dormitava, acordava. Quem fofocava, silenciava. Quem segredava, nem pisca. Para aprender é preciso muito estudo, leitura e observação do que está à sua volta. Tá? Então, vivendo valores, esse quadradinho aí. Nesse trechinho do poema que eu li para vocês, tem lá a questão A. Assinale a alternativa correta sobre o comportamento dos alunos nesse verso. Então, conforme esse verso que a professora leu agora para vocês, aí na página 35, nesse momento, os alunos continuaram o que estavam fazendo? Ou os alunos pararam o que estavam fazendo e prestaram atenção na professora? Então, olha lá, de repente, a professora abre um livro. Era uma vez. Quem dormitava, acordava. Quem fofocava, silenciava. Quem segredava, nem pisca. Então, quer dizer, a atitude dos alunos mudou. Então, daí para frente, eles começam realmente a prestar atenção. Então, o quadradinho correto é o quadradinho de baixo, o segundo quadradinho, ok? Bom, a professora já ajudou bastante, né? Conseguimos responder aí as páginas, mas eu tenho para vocês o desafio de que vocês façam a página 36. Se precisar ler mais um pouquinho o poema, leia, tá? Estou aqui para tirar as dúvidas, então, nesse momento, a aula fica por aqui. A apostila de português, vocês farão agora a atividade da página 36. Então, fica lá a resposta B da questão 6, e aí vem a questão 7 com a resposta A e B, e a questão 8, ok? Aguardo a foto, a imagem dessas respostas. Muito obrigada, até mais!